Bom, e agora eu vou mostrar para vocês os dois modelos, as dois tipos diferentes de modelo de atuação que existe hoje dentro do mercado de consultoria em marketing digital. Dentro do modelo de empresas que ajudam outras empresas ou de profissionais que ajudam outras empresas a vender através da internet. E eu quero falar agora sobre o primeiro modelo que talvez seja o modelo que você esteja atuando hoje. Por que eu digo que talvez seja o modelo que você esteja atuando hoje? Porque hoje existe um grande número de pessoas, existe um grande número de profissionais que constantemente apresentam esses tópicos, apresentam esses tipos de problemas que são comuns para quem está trabalhando no modelo da falência. Então deixa eu te apresentar qual é esse modelo da falência. O modelo de falência, ele começa por um erro muito clássico, um erro muito conhecido no meio de quem está sofrendo com esse tipo de problema, que são os problemas que fala, os clientes não valorizam, tá difícil a rotina tá muito intensa com a agência, eu não consigo fechar contratos lucrativos, eu não consigo alavancar o meu negócio, eu não consigo me organizar nas minhas atividades. Geralmente, o que acontece? E isso é algo que eu sempre tenho colocado para que exista essa diferença. Muitas pessoas começam um negócio de consultoria em marketing digital e eles focam muito no nome da agência. Eles querem trabalhar a marca. E eles começam ali o projeto, eles começam ali a sua consultoria, eles querem ficar falando da marca o tempo todo. Quando o ideal não é que se trabalhe a marca, mas o seu nome. E eu vou falar mais sobre isso quando eu apresentar o outro modelo, mas esse é um erro. Esse é um erro de você começar um negócio do zero, um negócio pequeno, uma agência digital pequena, e você querer crescer o nome da sua agência e não o seu nome. É muito mais rápido, barato, eficiente e estratégico você começar fortalecendo o seu nome ao invés de uma marca. Eu não estou dizendo que você não pode ter o site da sua agência, não estou dizendo que você pode ter um nome para a agência. Eu tinha um nome para minha agência, eu tinha um site da minha agência. Mas o que eu estou dizendo é que você cresce o seu nome e você transfere a sua autoridade, você transfere a autoridade para a marca. Então você trabalha o seu nome e aí você consequentemente vai trabalhando a autoridade da sua marca. Na época, quando eu comecei, Nordeste SEO, então não era a Nordeste SEO, era a Nordeste SEO do Natanael Oliveira. Então o meu nome cresceu primeiro, depois veio a marca e as pessoas começaram a reconhecer a marca. Hoje em dia, tem cliente que me contrata que simplesmente sequer sabe o nome da minha agência. Ele está contratando o Natanael, a equipe do Natanael, o time do Natanael. E isso é muito mais estratégico. As pessoas se relacionam muito mais com pessoas do que simplesmente com marcas. Quando você tem alguém que representa uma marca, é muito mais estratégico. Então esse é o primeiro erro de muitas pessoas que estão com o negócio de consultoria em marketing digital com suas pequenas agências, porque eles ficam o tempo todo querendo fazer publicidade da marca da sua agência e não se concentram em transformar o seu nome em uma autoridade dentro desse segmento específico. E o segundo ponto eu vou listar aqui alguns elementos e por que esses elementos têm prejudicado tantos profissionais, têm prejudicado tantas agências, tantos faturamentos e tantas rotinas de um negócio específico. O primeiro ponto é a questão de Facebook. Muitas agências, muitas empresas, muitos profissionais começam a trabalhar o tema mídias sociais e trabalham em métricas erradas, e trabalham em acompanhar etapas que não são as mais interessantes, as mais relevantes para o empresário. Então começa a falar o seguinte, eu vou trabalhar o seu Facebook, a sua presença no Facebook, nas mídias sociais, e nós vamos conseguir te entregar X mil fãs. Eu vou criar um site para você e esse site ele vai ter muitos visitantes. Nós vamos trabalhar técnicas de otimização, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Então, qual é o problema desses três tópicos aqui iniciais? O problema é que por mais que algumas empresas possam falar, eu quero ter mais fãs, na verdade ele não quer ter mais fãs, ele quer mais vendas. Algumas vezes o empresário chega e fala, eu queria que tivesse mais fãs do que o meu concorrente, etc. Esse não é o tipo de projeto que eu aconselho você pegar, esse não é o tipo de projeto que eu aconselho você investir. Essa visão, essa mentalidade de simplesmente ter mais fãs do que o concorrente, não é uma mentalidade que você deveria ter interesse em continuar o projeto. O ideal é que exista um projeto onde você tenha um trabalho, uma possibilidade de atuação, onde você vai ajudar a gerar mais vendas, mais negócios, vai ser algo mais estratégico. E aí vem a questão dos sites e vem a questão das técnicas. Então, quando você é um profissional que o empresário só te vê como alguém que é técnico, ele só pensa o seguinte, eu vou contratar esse profissional, eu vou contratar essa agência para ele operacionalizar algo que eu não sei fazer. Então ele te considera como um funcionário sem carteira.
que é até mais barato do que um funcionário de carteira assinada para ele. Então ele pensa o seguinte, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer essa parte técnica, então deixa eu contratar uma agência, deixa eu contratar aqui um consultor para ele fazer isso para mim. Eu cuido da estratégia e ele executa aquilo que eu quero. Vocês não podem ser simplesmente executores. O problema é que como muitas pessoas falam muito de técnicas, o mercado, os empresários te veem como alguém simplesmente operacional e eles te tratam como se você fosse um funcionário sem carteira. Eles querem dizer o que você tem que fazer. E isso é completamente errado. E por isso que muitas vezes você acaba frustrado, porque você tem que dizer o que a agência, a empresa tem que fazer, e não o contrário. E aí muitas empresas trabalham também com a questão de, nós vamos trabalhar o seu brand na internet. Muitas agências falam, eu vou cuidar do seu brand, da sua presença. Então eles estão falando de reconhecimento e eles estão falando de visibilidade. Qual é o grande problema desse modelo aqui, que eu chamo de modelo da falência? E por que é o modelo da falência? Esse modelo diz o seguinte, quanto mais clientes você tem, mais estrutura você precisa. Por quê? Porque se você trabalha só com estratégias, eu vou postar X vezes no Facebook, eu vou publicar X conteúdos, eu vou fazer X páginas, eu vou criar 2 sites, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se você coloca todo o seu plano de ação estratégico para o seu cliente como algo simplesmente operacional, o seu trabalho vai ser simplesmente monetizado para você operacionalizar as coisas. E a única forma de você ganhar mais, da sua agência ter um faturamento maior, é você aumentando a quantidade de clientes. Então a única forma de você aumentar o seu faturamento é quando você aumenta então o volume de clientes. Qual é o problema? Quanto mais clientes você tiver, mais estrutura você vai precisar. Caso contrário, você até pode querer fazer tudo sozinho, mas você não vai ter mais vida. Você não vai ter mais tempo, você não vai conseguir se organizar para nada. Então esse é o modelo da falência, porque ele não é lucrativo, ele não tem escala. Quanto mais clientes, mais estrutura você precisa. Por isso que muitos profissionais têm se frustrado, porque não conseguem fechar contratos mais lucrativos, porque não conseguem se organizar nas suas atividades. Por quê? Porque o cliente fica ligando o tempo todo, o cliente fica mandando e-mail o tempo todo, mandando recado o tempo todo, pedindo 1001 coisas para que elas sejam feitas, quando você deve mudar isso. E talvez você esteja se perguntando, nossa, Natanael, mas como você tem tanta certeza que esse é o modelo da falência? Porque eu passei por isso. Eu passei exatamente por isso. Depois que eu comecei a minha história, né? Eu comecei como consultor, atendendo os meus primeiros clientes, depois comecei a contratar meus primeiros funcionários, montei a agência, e a agência foi crescendo, fomos tendo vários e vários clientes, a equipe foi crescendo. O que aconteceu? Eu entrei num modelo por um tempo onde a minha equipe estava totalmente sobrecarregada. Muitas coisas para fazer, muita página para criar, o cliente me cobrando, eu cobrando a equipe, aquele ritmo insano, loucura, as pessoas começaram a ficar trabalhando mais estressadas, sob pressão. E o que acontece nesse contexto? A equipe como um todo começa a se sentir trabalhando em uma fábrica. Parece uma fábrica. Como assim, Natanael, parece uma fábrica? O que acontece é que eles ficam trabalhando tanto tempo, em tantas atividades repetidas, que aquilo perde a parte criativa, perde a parte estratégica. Eles se transformam simplesmente em pessoas que ficam realizando o operacional, porque não tem estratégia. Então, quando o ideal é que existisse um foco no estratégico, no tático, em criar os planos, em criar estratégia, em organizar as ações que precisam ser feitas. Então, esse é o modelo da falência. Por quê? Você tem mais clientes, você tem mais estrutura, ou seja, você tem mais custo e você tem uma rotina que desgasta. Uma rotina negativa, você tem uma rotina que desgasta a sua equipe, que desgasta você. Uma rotina que é muito estressante. Então esse é o modelo da falência. Se você hoje trabalha dentro desse modelo, duas coisas podem acontecer. Ou você vai cansar desse modelo e talvez não vai querer mais continuar tendo clientes, vai achar que não tem mercado, enfim. Ou você vai buscar uma nova solução. E a nova solução que eu encontrei, que eu quero compartilhar com você, é o que eu chamo do método Expert em Vendas Online. O Expert em Vendas Online é totalmente diferente do modelo da falência. O modelo da falência é muito focado no operacional. O Expert em Vendas Online ele é focado em algo que os empresários querem e que os empresários valorizam. É você deixar de ser visto como alguém que aperta parafuso, como alguém que cria planos, que cria estratégia, como um profissional extremamente qualificado, extremamente capacitado para criar estratégias, soluções e táticas para que o trabalho possa ser realizado. Beleza? Então vamos lá. Então, o primeiro ponto é que um expert em vendas online ele é um profissional 100% focado em
vendas. Ele é 100% focado em resultado. Ele não conversa sobre fãs, ele não conversa sobre visitantes, ele fala o seguinte: empresa, vamos lá. Quanto você está vendendo? Essa é a pergunta que o Expert Vendas Online faz. Quanto você está gastando para vender? Quais os números? Quais são as taxas de conversão? Quais são os números estratégicos? O que tem acontecido? O que está acontecendo? E você descobre a realidade da empresa, você analisa a realidade da empresa. Esse é o papel do Expert Vendas Online. O Expert Vendas Online ele não chega simplesmente falando de coxa isso, muda isso. Ele é um cara que olha, ele é um profissional que olha, ele é um consultor, é uma consultora que chega e fala o seguinte: espera aí, qual é a situação dessa empresa? Qual é a presença online dela? Como que estão os concorrentes? Quais são os números? Quais são as metas? Onde que nós queremos chegar? Onde que nós estamos? O que nós precisamos fazer para chegar até lá? Qual é o cronograma que nós vamos seguir? Qual é o plano de ação? É um profissional extremamente estratégico. É um profissional que chega e coloca ordem na casa. É um profissional que chega e todo mundo para ouvir o que ele tem a dizer, para ouvir qual é o plano. Aquele profissional que as pessoas olham em uma reunião e falam o seguinte: e aí, o que nós vamos fazer? E ele diz: nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Então, essa é a diferença entre você ser alguém técnico e você ser alguém estratégico. Porque alguém técnico, qualquer pessoa pode aprender. Então, o cliente, o empresário pode olhar para você e pensar o seguinte: qualquer pessoa sabe fazer isso, basta ter tempo. O empresário pode até pensar assim: eu mesmo poderia fazer isso se eu tivesse tempo. Mas ele precisa olhar para você e pensar o seguinte: nossa, existe tanto pensamento estratégico, existe tanta autoridade no que essa pessoa está falando, que eu tenho que seguir o que está falando. Então, o Expert em Vendas Online ele é focado 100% em vendas. E ele, depois que ele analisa a empresa, analisa o contexto do cliente, ele vai analisar o público final. Ele vai falar assim: ok, cliente, já entendi aonde você quer chegar. Já entendi como nós vamos chegar lá. Agora, nós precisamos conhecer o seu público. Então o Expert em Vendas Online ele se concentra no público final do cliente dele. Ele pensa: qual é o problema dessa pessoa? O que ela quer resolver? Como que a gente pode mostrar que o meu cliente ele consegue resolver esse problema? Então ele é um pesquisador. O Expert em Vendas Online é um pesquisador, ele identifica, ele sabe o que precisa ser feito, ele estuda, ele vai lá e conhece o público, ele conhece as dores do público, ele conhece os problemas. E ele então, ele tem esse diferencial, porque ao invés de simplesmente ficar falando de coisa técnica, ele está falando de negócios, ele está falando de mercado, ele está falando de vendas, ele está falando de metas. O empresário valoriza isso, o empresário vai te respeitar por conta disso. E aí vem para 5 regras, para a gente finalizar. São as 5 regras que o Expert em Vendas Online ele segue tanto para ele se posicionar no mercado, como para gerar resultados para os seus clientes. E essas regras vêm do seguinte: primeiro, solucionador de um problema específico. O que o Expert em Vendas Online ele tem que ser considerado para o mercado dele, para os clientes dele, para o público dele? Ele tem que ser considerado como um solucionador de problema. Qual é o problema que a empresa tem? Vender, aumentar as vendas, alcançar as metas. Por outro lado, quando você como um consultor começa com a empresa, a primeira coisa que você precisa pensar para o seu cliente é: peraí, cliente, como que nós vamos trabalhar o seu posicionamento? Qual vai ser a imagem que nós vamos criar a seu respeito? Qual é o problema que o seu público tem que nós vamos te posicionar como um solucionador para aquele problema específico? Qual de fato é a dor do seu público para que eu possa trabalhar o seu posicionamento? Então, primeiro o Expert Vendas Online ele vai lá e ele constrói o posicionamento do cliente dele. E aí ele vai então construir a autoridade. Ele vai criar estratégias que constroem essa autoridade. É um e-book, vai criar treinamentos, vai orientar na criação de treinamentos, vai orientar na criação de palestras, vai orientar na criação de vídeos, para construir uma autoridade dentro desse posicionamento específico. Da mesma forma, você como Expert em Vendas Online, você precisa construir a sua autoridade, escrevendo e-book, gravando treinamentos, gravando palestras, gravando vídeos, mostrando para as pessoas que te observam, que estão perto, que você entende do assunto, que você sabe como resolver esse problema. Então as pessoas vão te considerar como uma autoridade. É a mesma estratégia que você usa para você como expert, você usa então para ajudar o seu cliente a vender. E aí vai para a questão da construção de audiência. Quando chega nessa construção de audiência, existem 2 caminhos: o caminho pago e o caminho orgânico, o caminho gratuito. O caminho pago vão ser através de anúncios, Facebook Ads, AdWords, através de sites de parceiros, afiliados,
E também o caminho orgânico, através do Google, Bing e YouTube também, produção de conteúdo em vídeo para gerar tráfego orgânico. Então, dentro do escopo de um expert em vendas online, ele organiza as atividades do cliente dele aqui. Ele fala, cliente, seguinte, primeira coisa que eu vou fazer com você, eu vou estudar o teu público. Eu vou conhecer o teu público, eu vou saber quais são as dificuldades dele, quais são os pontos de dor que o seu público tem. Segundo, com essas informações, eu vou transformar o seu nome em uma autoridade. Nós vamos criar um posicionamento para transformar o seu nome em autoridade. E para transformar o seu nome em autoridade, nós vamos desenvolver uma série de ações. Nós vamos construir um e-book, nós vamos desenvolver treinamentos, nós vamos criar palestras, nós vamos gravar vídeos. Tudo isso eu, como expert em vendas online, vou te orientar, vou dizer como você vai fazer com base naquilo que eu estudei de seu público. Depois, eu vou construir estratégias de audiência para atrair tráfego para que as pessoas possam conhecer a sua mensagem, para que as pessoas possam ter acesso ao seu conteúdo. Então, nós vamos partir para uma série de treinamentos, que é uma série de engajamento. Uma vez que eu conseguir atrair esse público, uma vez que eu venho construindo autoridade, eu começo a construir um sistema de vendas online. Eu começo a construir uma sequência de vídeos, uma sequência de roteiros, de treinamentos que vão ajudar o cliente, que vão ajudar a empresa a realizar uma venda específica. Então, o Expert em Vendas Online, ele trabalha com estratégia de engajamento. Ele mostra para o cliente o seguinte, nós vamos criar uma campanha de 15 dias, onde nós vamos te ajudar a aumentar suas vendas fazendo essas ações específicas. Então, o Expert, ele vai lá e cria essa estratégia. Ele acompanha as vendas, ele ajuda a criar uma oferta, ele ajuda a criar uma carta de vendas, ele diz o que tem que ser dito em um vídeo de vendas e ele acompanha as métricas. E ele vai lá e faz o resultado. E depois ele ajuda como transformar isso em algo automatizado como um sistema de vendas online. Então, percebe a diferença entre um escopo totalmente operacional, técnico, sem graça, em você se transformar em uma autoridade em estratégia, em negócios para o seu cliente. Obviamente, isso aqui é importante. Você precisa entender a parte de análise do site, você precisa saber o que precisa ser feito, porque você também vai executar. Mas para conversar com o seu cliente, você precisa conversar sobre esse assunto. Você precisa falar sobre esses números, transformar autoridade. Quando você for falar sobre construir tráfego, você vai falar o seguinte, olha, nós vamos corrigir o seu site, nós vamos trabalhar tráfego para atrair pessoas, mas nós vamos atrair pessoas para que nós possamos engajar com essas pessoas e para que essas pessoas possam comprar, então, o produto, possam comprar o serviço, enfim, elas possam dar o passo para frente para que elas possam ter resultados de vendas. Então, essa é a diferença entre você seguir o modelo da falência e entre você ser um expert em vendas online, ok? Bom, mas esse vídeo está ficando um pouco longo demais e no próximo vídeo eu vou continuar mostrando como que você pode gerar resultado para os seus clientes, como que você pode atuar nessa área, nesse mercado onde a concorrência é praticamente zero. E por que eu falo que a concorrência é praticamente zero? Porque 99% das agências e dos consultores estão trabalhando com esse modelo de trabalho. E o que eu estou propondo é que você venha para esse modelo aqui. Porque, como eu falei, quando eu trabalhava nesse modelo, eu tinha um alto custo, eu tinha uma equipe muito maior, eu estava com uma rotina muito estressante. E quando eu vim para cá, quando eu aprendi esse modelo, quando eu comecei a construir esse método, a minha equipe é muito mais enxuta, eu consigo gerar muito mais resultado para os meus clientes, os meus contratos são muito mais lucrativos e eu consigo levar o meu negócio para um outro nível, para outro patamar, para um faturamento muito maior. Então, se você está nessa situação, cuidado com o modelo da falência. O ideal é que você conheça o mercado onde a concorrência é praticamente zero, porque poucas pessoas estão aqui atuando nessa área, ok? Então agora eu vou pedir o seguinte, que você deixe aqui abaixo os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas, que eu pessoalmente vou buscar responder cada um deles e tirar todas as suas dúvidas, ok? Então eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.